Então, boa noite a todos, boa noite a todas, todes. Sem maiores delongas, declaro aberto o encontro do Núcleo dos Técnicos Judiciários, filiados ao SINDJUF-MS, para debater e esclarecer o atual estágio da discussão sobre o nível superior dos técnicos judiciários. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dos colegas palestrantes, Soraya Marca, Mauro Figueiredo e Amaury Pinheiro de Souza, do SISJUF e do COTEC do Rio de Janeiro, tanto pela disponibilidade e pela gentileza de se fazerem presentes para enriquecer e aprofundar o debate sobre o ONS aqui no nosso estado. Agradeço também a presença do colega Celso Neves, que já foi coordenador geral e jurídico do SINDJUF e é precursor dos debates sobre o nível superior aqui no estado de Mato Grosso do Sul. As ideias que norteiam a realização desse encontro são informação, debate e transparência, onde a informação é omitida ou distorcida, onde o debate é suprimido ou tutelado, e onde a transparência é violada ou tornada inacessível, sob qualquer pretexto, surge a desconfiança. E sobre o terreno da desconfiança não se constrói nada coletivo, porque a desconfiança polariza e ela impede o diálogo. Então, nesse espírito de transparência, de união da categoria, buscando um diálogo qualificado e a construção de consensos e decisões coletivas esclarecidas, é que o SINDJUF-MS agradece a presença de todos nesse encontro. O roteiro da parte expositiva do encontro vai ser o seguinte. Inicialmente vai falar o Celso Neves. Ele vai fazer uma apresentação de 10 minutos, contextualizando a história do ONS aqui, do ponto de vista regional e na sua relação também com o movimento nacional. Após a apresentação do Celso, a gente vai ter a apresentação da Soraya, servidora, que faz parte da direção do SISJUF, também uma apresentação de 10 minutos, de uma contextualização mais nacional do ONS. Em seguida, a gente vai ter a fala do Mauro Figueiredo, coordenador do COTEC, Rio de Janeiro, uma apresentação também de 10 minutos. Ele vai falar sobre o amadurecimento do debate e algumas notas sobre os atuais encaminhamentos do ONS. Por fim, vai falar o Amaury Pinheiro de Souza, uma apresentação um pouco mais extensa, de 20 minutos. Ele vai fazer uma análise mais detalhada de toda a controvérsia da tabela, e o Amaury também é do SISJUF do Rio. Por fim, vai ser aberto um espaço para perguntas e esclarecimentos. A gente já deixa claro aqui que no chat a gente vai colocar um link para o material explicativo que vai ser apresentado hoje aqui. Então, quem quiser, só clicar lá no link que vai ter acesso ao material. Então, sem maiores delongas, desejo a todos nós um ótimo encontro e eu passo a palavra ao amigo, companheiro Celso Neves. Pode falar, Celso. Ok, muito obrigado, Henrique. Boa noite a todos os participantes desse encontro. Quero agradecer a Márcia pelo convite, né? Como coordenadora, ela fez o convite através do WhatsApp, né? A gente conversando, batendo um papo, e ela falou desse encontro, fez o convite. Agradecer ao Henrique também pela participação. E, assim, também, sem mais delongas, né, como o tempo é curto, eu vou fazer uma breve explanação de como eu tomei conhecimento do ONS. Até então, aqui no estado, praticamente ninguém tinha conhecimento. Eu fiz parte da coordenação do SINDJUF. Antes da luta do ONS, eu participei de outras lutas, como o PCS-1, PCS-2. Nessa época, eu fazia parte da diretoria do sindicato, da coordenação. Depois entrou uma diretoria, uma outra diretoria, e eu me afastei. Eu, naquela época, decidi não mais fazer parte do sindicato.
Mas aí, em meados de 2014, eu não tenho, eu não me recordo a data exata, mas em 2014 eu tomei conhecimento de um movimento, até a gente estava conversando agora há pouco, antes do início dessa reunião, esse movimento tem o nome de Movatec, que era o Movimento Nacional de Valorização dos Técnicos. Quando eu tomei conhecimento, eu procurei saber, aí eu fui atrás, fui conversar com os colegas. Primeiramente, eu conversei com os colegas lá de Minas, que é onde surgiu esse movimento. E eu fui me inteirando, aí eu fui descobrindo que em outros sindicatos já existiam os núcleos dos técnicos. Né? Falei, gente, por que aqui não tem? E naquela época a diretoria que estava à frente do sindicato, ela não era a favor do MS, como muitas outras diretorias de sindicatos, a daqui do Mato Grosso do Sul também não era a favor do MS. Mas eu fui lá, bati de frente, conversei com eles e falei, ó, vamos criar o núcleo. Não, mas não sei o quê. Começaram a conversar muito. Mas aí, assim, eles cederam. E aí a gente criou o núcleo dos técnicos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu fui o primeiro coordenador. Eu tenho até a ata aqui da criação do, do, do núcleo. Só um pouquinho. O nosso núcleo dos técnicos foi criado exatamente no dia 4 de abril de 2015. Eram poucas pessoas que foram numa assembleia, e aí nós criamos o núcleo, e aí a gente começou a trabalhar em cima do NS. Até então ninguém tinha conhecimento. Eu sou servidor da Justiça Federal, então eu andava nos corredores conversando com os colegas. Aí os colegas, mas o que é isso? Né? Ninguém sabia disso. Eu também não, eu tinha pouco conhecimento a respeito do assunto. Fui buscar, fui perguntando, fui descobrindo que o movimento já estava crescendo em outros estados. E naquela mesma época, em 2015, antes da plenária de João Pessoa, a FENAJUF havia orientado os sindicatos a debater o assunto. E aqui no Mato Grosso do Sul não havia esse debate ainda, ninguém sabia disso. Aí eu comecei a conversar com os colegas e como eu estava na coordenação do núcleo, eu tinha acesso a todo mundo, todos os técnicos, comecei a conversar e discutir, até que nós conseguimos, um pouco antes da plenária de João Pessoa, foi em setembro de 2015, nós realizamos uma assembleia para deliberar sobre a proposta de alteração no requisito de ingresso no cargo do técnico judiciário, que passaria para nível superior. Isso aí foi uma deliberação da FENAJUF, numa reunião ampliada, e eu tenho certeza que o Amauri e a Soraya sabem muito mais do que eu sobre isso, né? Eles estão mais inteirados, lembram disso, né? O Mauro também. Então, a FENAJUF orientou os sindicatos a discutir sobre o MS nos estados. Eu consegui chamar uma assembleia, até a Fábia, acho que ela não está presente aqui nessa reunião, mas a Fábia também, ela era muito ativa, muito participativa, e nós juntamos e conseguimos levar uma galera grande lá no sindicato para discutir a respeito do MS, né, que era uma orientação da FENAJUF, e aí nós discutimos e submetemos a apreciação da Assembleia e foi aprovada por unanimidade, que era a alteração do requisito de ingresso do cargo de técnico para nível superior. E aí fizemos, então, a ata, organizamos tudo, e aí nós fomos participar da plenária em João Pessoa. Fui também, nós participamos, e foi aprovado por
Não, unanimidade não. Lá em João Pessoa, não. Foi aprovado por unanimidade aqui no Mato Grosso do Sul. E lá em João Pessoa, o que foi aprovado era o INS sem tabela. Então, assim, um dos motivos até que a coordenação do Sindjuf chamou esse encontro é que começou a ter muita discussão, muita controvérsia, né? Mas e esse... Porque surgiu agora, alguns dias atrás, alguns áudios, né, dizendo que o INS com tabela, vocês devem ter conhecimento disso, mas o que foi aprovado foi INS sem tabela. Então, se a gente for debater agora o INS com tabela, aí a gente sabe, vai dar outra discussão, vai dar muito mais tempo, a gente vai perder muita coisa que a gente já conseguiu. Se em 2015 nós conseguimos aprovar o INS sem tabelas, e até agora ele não foi aprovado, não tem uma lei específica sobre isso, se a gente for entrar nesse mérito aí de INS com tabelas, nós vamos perder muito tempo com isso, não é? Então, eu acho que esse encontro de hoje vai ser muito produtivo, vai ser muito proveitoso. Eu sei que os colegas têm muito mais subsídio aí para apresentar para os demais colegas. Então, é isso. A história do INS aqui no Mato Grosso do Sul foi dessa forma como eu relatei, né? Nós temos as atas, documentos todos, e agora estamos aí, aguardando que o INS seja aprovado. Bom, é isso. Eu queria, então, agradecer mais uma vez ao convite feito pela coordenação do Sindjuf, a pessoa da Márcia, o Henrique. Agradeço muito a presença de todos que estão aqui nesse momento. E é isso, eu agradeço e boa noite a todos. Henrique. Beleza. Obrigado, Celso. Obrigado pelos esclarecimentos aqui do INS, história do INS aqui no Mato Grosso do Sul. Agora eu passo a palavra para a Soraya Marca, que vai fazer um esclarecimento mais nacional, uma contextualização mais nacional do INS. Também vai uma apresentação de mais ou menos 10 minutos. Está com você a palavra, Soraya. Bom, gente, primeiro eu quero começar fazendo uma autodescrição. Eu sou loira, branca, estou usando óculos, uma blusa cor-de-rosa. Ao fundo aqui é do meu quarto que eu estou fazendo a transmissão, tem uma televisão e uns porta-retratos. Eu sou Soraya, como já foi dito, sou diretora do Sindjuf e sou coordenadora do COTEC RJ, junto com o Mauro, junto com a Mauri. E primeira coisa que precisa ficar claro para a categoria que está nos assistindo é que o movimento do INS, ele nasceu na base. Foi um dos poucos movimentos que dentro do PJU que a base impulsionou, da forma como foi impulsionado. E é um movimento, é a demanda mais antiga que existe no PJU, é essa implementação do INS. Foi um trabalho de formiguinha, de convencimento dos próprios colegas técnicos, colegas analistas, da administração. Conseguimos chegar, como o colega falou, o colega Celso já disse, conseguimos chegar à FENAJUF, que direcionou que fossem feitas assembleias em todos os sindicatos do PJU no Brasil, e assim e cada sindicato também criasse um núcleo de técnicos. O Sindjuf foi o primeiro sindicato no Brasil a criar um núcleo de técnicos, em consonância ao que havia sido direcionado pela FENAJUF. Fizemos assembleias no Brasil inteiro, e o INS ele foi aprovado no Brasil inteiro. O que é o INS? É a mudança do requisito para ingresso no cargo de técnico, que passaria de nível médio para nível superior. Então, essa discussão, ela foi uma discussão de um trabalho de formiguinha de convencimento. E foi contemplado em 2015, quando foi definido nacionalmente a forma como seria feito esse pedido, que foi justamente o INS sem tabela, para que não gerasse
ônus para a administração, para que a administração não ficasse contrária a esse pleito no primeiro momento. Foi isso que foi definido nacionalmente. Isso não foi, e não se chegou a isso de uma hora para outra, com um colega achando que seria daquela forma ou da outra. Foram feitos estudos, levantamentos, visitamos os órgãos, os tribunais superiores, nas figuras dos diretores gerais, tudo fazendo um trabalho de convencimento para que a administração, né, aceitasse o nosso pleito. E, por fim, nós conseguimos encaminhar também um projeto de lei, né, uma minuta, para o Supremo Tribunal Federal, que no início não fez vista grossa, não protocolou, mas nós conseguimos que ele fosse protocolado, quer dizer, essa minuta está lá no Supremo, e nós temos lutado para que essa minuta vá para o Congresso. E agora, o que nós também, depois de muita luta da FENAJUF, da base, nós conseguimos que fosse instaurado pelo ministro Lewandowski um GT de carreira. E esse GT agora foi encaminhado para o CNJ. E, nesse momento, nós conseguimos, pela primeira vez na história da luta do INS, depois de todo esse trabalho de convencimento, de formiguinha, de andar pelos corredores dos tribunais com os documentos embaixo do braço, convencendo os DGs, convencendo, né, os diretores das SGPs, dos tribunais, nós conseguimos, pela primeira vez nessa luta, que o INS fosse colocado como pauta, uma das pautas prioritárias da categoria na discussão. Então, ele agora faz parte de uma mesa de discussão do CNJ, que está sendo representado, o INS está sendo representado pela colega Lucena, que é aqui do Rio, que também é coordenadora da FENAJUF, e a nossa defesa, a defesa que está sendo feita lá, é a defesa que foi aceita, que foi deliberada pela categoria, né, em amplo debate, ampla discussão, de forma inteiramente democrática, que é justamente o INS sem tabela. Aí, de repente, surge do nada, assim, a gente está com a bola de frente pro gol, convencendo a administração, né, do INS, por quê? Porque houve as atribuições, elas foram sofrendo alterações, né? Na prática, hoje, nós fazemos as mesmas atividades que fazem os analistas. Então, o que ocorre? A administração criou um problema, porque nós temos dois cargos que fazem praticamente as mesmas coisas com remunerações diferentes. Então, o que acontece? Nós fomos... Só um minutinho. Aí nós fomos, conseguimos implementar, conseguimos levar para a mesa de negociação o INS, e surge essa tabela, e surge esse abaixo-assinado, solicitando que as pessoas assinem correndo, com urgência, porque, se não fosse assim, nós não conseguiríamos tabela posterior. Gente, só me dá um instantinho, porque coisa ao vivo é complicado. Deixa eu só dar só um instantinho. Coisas da internet. Esperar um pouco. Ela dá o Dramin pro cachorro. Desculpa. E aí chegou a minha filha, né, ela começou a latir. Então, o que aconteceu? Pela primeira vez, nós conseguimos levar o INS como pauta prioritária da categoria, como uma das pautas prioritárias da categoria lá, né, para ser discutida nesse GT de carreira. E surge do nada um abaixo-assinado com um apelo emotivo, dizendo que, se nós fizéssemos o INS dessa forma como está sendo pedido, que nós não poderemos mais fazer o INS posteriormente, né? Não poderemos mais criar tabela posteriormente, pedir uma tabela posteriormente. Isso é uma falácia que está sendo distribuída, né? Então, assim, é de estranhar que isso aconteça agora, nos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação. É de estranhar, da forma como está sendo proposto, não vai passar, e nós temos
que entender que o INSS, para nós, é uma questão de sobrevivência do cargo. Inclusive pela conjuntura atual que o país está vivendo, uma conjuntura de emenda constitucional 95, é uma conjuntura de uma PEC 32 que está vindo aí para acabar com os cargos, com os concursos públicos, que está criando 5 vínculos com a administração sem concurso, assim, e nós precisamos, como sobrevivência do cargo, nós precisamos do INSS atualmente mais do que nunca, né? Eu trouxe aqui alguns números para poder só ilustrar o que ocorre. Segundo os portais de transparência, né, das unidades do Poder Judiciário da União, dos 95.515 cargos efetivos do quadro pessoal do Poder Judiciário da União, 58.462 são cargos de técnico judiciário, ou seja, nós somos 61% da força de trabalho do Judiciário Federal. Nós compomos 61% da força do trabalho do Judiciário Federal. Então, vamos verificar essa pirâmide. A pirâmide, nós temos a pirâmide, 60% dessa pirâmide é de técnico e 39% é de analista. Então, vejamos a situação atual. Assim, sem querer vender mentiras para a categoria. Do jeito que nós estamos vivendo, cortes em direitos, cortes graves, inclusive, né, dos nossos direitos, cortes financeiros, é possível se aprovar uma mudança de escolaridade, um INSS trazendo despesa para a União? É possível fazer isso? Não é possível fazer isso, né? Então, é importante que as pessoas entendam, que aprendam, aliás, a não ficar caindo no conto do vigário, que, assim, existe um barril de ouro depois do arco-íris. Nós precisamos do INSS não só para aumento de salário. Claro que o aumento de salário tem que vir, as coisas têm que ser feitas de forma estratégica, uma coisa por vez, né? Uma conquista por vez, não pode ser dessa forma só dada, de uma forma que não foi debatida amplamente com a categoria, o que não ocorreu com o INSS sem tabela, simplesmente se distribuiu um abaixo-assinado, dizendo que tem que ser dessa forma, contando falácias para a categoria, e assim, muita gente embarcou nessa, e a gente precisa entender que o INSS hoje é vital para a sobrevivência do nosso cargo, para que nós não entremos em extinção. É importante isso. Enquanto o tempo foi passando, nós fomos verificando que o nosso cargo, que as nossas atividades, elas foram evoluindo também com o tempo, né? Então, nós temos a prova disso, através do PJE, que todos fazem, tanto o analista quanto o técnico, e também sobre a política de atenção ao primeiro grau de jurisdição, né, que destina 80% ou mais do quadro de servidores do Judiciário Federal para a área judiciária, sem distinção do cargo ocupado. Sem distinção do cargo. Então, assim, essa necessidade do INSS, ela foi coroada com esses dois fatores, né? Já haviam as nossas atribuições mesmas na prática. E com o PJE e com a transferência de mais de 80% do quadro para áreas judiciárias, independente do cargo, mostra que o técnico ele pratica as mesmas atividades que o analista. Tá? Então, são dados que eu estou trazendo aqui rapidamente. Então, está se usando a ADI 4303 para justificar, dizendo que a Carmen Lúcia, nessa ADI, ela fala que se não tiver o INSS, se não tiver uma tabela atrelada à mudança de nível, é impossível se conseguir uma tabela depois. Isso é outra falácia, é uma mentira. Qualquer um pode ler a ADI, ela está à disposição. A Carmen Lúcia não fala em momento nenhum sobre isso. Em momento nenhum ela fala sobre isso. O diferencial que está correndo é o seguinte:
esse pessoal que está trazendo esse abaixo-assinado diz que se não fizer a tabela agora, não tem como a gente ter uma tabela possível depois. E o voto da Carme, que foi acompanhado por todos, ele diz apenas que autoriza que haja essa equiparação, que haja a equiparação, que haja o nível superior, né, porque o cargo se equipara nas atividades. Então, o que eu quero dizer? É mentira, é mentirosa, é falaciosa a ideia de que essa ADI 4303 determina que há necessidade de que haja uma tabela para que o INS seja aprovado. Então, assim, nós precisamos aprovar primeiro o INS, precisamos convencer a administração, porque é uma luta política, a administração precisa ser convencida disso. Então, a mesa está tratando disso, está tentando convencer a administração da necessidade do INS por um motivo de justiça com os técnicos, vamos passo por passo, estratégia por estratégia, conseguindo o INS, conseguindo que a minuta seja encaminhada para o Congresso, conseguindo que seja modificado esse requisito de ingresso, aí sim nós vamos partir para a luta salarial, não para equiparação salarial, mas nós vamos partir porque serão 2 cargos diferentes com atribuições definidas. Então, pela melhoria do salário, ela é válida e tem que ser travada, mas tem que ser travada de forma estratégica, não nesse momento. Para nós, o importante agora é obedecer o que foi amplamente discutido dentro da categoria, que é o INS sem tabela. E não um abaixo-assinado que chegou do nada, sem nenhuma discussão, sem nenhum projeto, sem nenhum estudo. Então, é importante que a categoria entenda isso. É irresponsável, inclusive, esse abaixo-assinado. É irresponsável por quê? Porque está dando para a administração aquilo que ela quer. Porque a administração ela está sendo reticente, ela está lutando contra o INS também. Então, assim, está dando para a administração munição para que a administração diga, olha, não vou dar o INS equiparação com os analistas. Nós vamos ter 2 técnicos, 2 cargos com o mesmo salário para quê? Então, gente, a gente precisa entender que não existe fórmula mágica. Tudo tem que ser feito com estratégia, com a cabeça e não com o fígado. Aí eu agradeço, devolvo a palavra agora para o Henrique. Obrigada, tá? Muito obrigado, Soraya. Agora a gente vai passar a palavra para o Mauro Figueiredo, também uma apresentação de 10 minutos. Ele vai tratar um pouco do amadurecimento do debate do INS e uma pincelada aí sobre os atuais encaminhamentos do INS. E também é coordenador do COTEC, no Rio de Janeiro. Dá com a palavra, Mauro. Obrigado. Primeiro, quero agradecer o convite a todos e também agradecer a assistência. Né? Eu sei que tem gente assistindo a gente, está sendo gravado também, né? Depois vamos poder também assistir a gravação, e eu espero também poder contribuir com a minha vivência, junto com meus colegas aqui do Rio, Soraya, Ronaldo, também participou ativamente, a Mauri, Lucena, né? Contribuir um pouco com a compreensão acerca desse pleito, que é um pleito decano, um PJU, porque talvez seja o pleito mais antigo que exista no PJU. E eu acredito, assim, houve alguns fatos históricos que foram dando o ímpeto necessário para o pleito do INS seguir adiante e tomar fôlego, tomar força. Eu acredito que um deles tenha sido também a retirada da sobreposição de tabelas. Foi uma coisa absurda que aconteceu, porque até 2002... o último nível do técnico equivalia ao 5º nível do analista, da carreira do analista. Então, o que isso propiciava? A proteção
da carreira do técnico judiciário, concorda? Porque aí, se a carreira do analista sobe, vai levando a reboque a do técnico judiciário. Então, estava lá um cargo de nível médio na lei, embora na prática todos sabemos que não é um cargo de nível médio, seja pelo nível de dificuldade das provas de ingresso, que ninguém estuda, processo, ninguém estuda no ensino médio, seja processo penal, seja processo civil, lei substantiva, você decora processo, né? Então cobra processo civil e processo penal, vai dizer que é um cargo de nível médio? Isso não é nem transparente, isso afronta o princípio da transparência, né? Da administração pública, mas enfim. Quando acabaram com a sobreposição, foi um tiro no pé, porque isso unia a categoria, o técnico ia brigar para o analista subir, porque sabia que se o analista subisse, ia levar o técnico a reboque. Tiraram a sobreposição, dividiu a categoria. E é o que aconteceu. Essa diferença em termo percentual, né, ela é mantida. E a injustiça não para por aí. Um técnico em final de carreira ganha menos do que um analista recém-impossado. Para onde foi todo o dinheiro que esse técnico investiu em qualificação? Qual foi a motivação jurídica para criarem, por exemplo, um adicional de qualificação? É você reconhecer, como princípio da administração pública, aquele que foi lá do artigo 37, que todo concurseiro decorava, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Aí veio uma mini reforma administrativa e incluiu eficiência. Certo? Incluiu eficiência. Então, a gente vê que as coisas vão se concatenando, né? Você tirou a sobreposição, tem um cargo que, aos olhos da sociedade, é um cargo de nível médio. O que a sociedade vai pensar? Poxa, um professor nível superior do Estado ganha X. Olha aquele cargo lá do PJU, nível de segundo grau, não falam nem ensino médio, né? O pessoal, quando quer sentar o pau, fala segundo grau, olha lá, segundo grau está ganhando 3 vezes o que o professor ganha de nível superior. Mas eles sabem, a sociedade sabe que o nosso fazer diário não envolve nível médio. A sociedade sabe que o que se pede nas provas de ingresso realmente não tem nada a ver com o ensino médio. A sociedade não sabe. E a imprensa usa isso para explorar. Na verdade, assim, os próprios ocupantes dos cargos de analista e oficial de justiça deviam pensar assim, caramba, não vamos manter um cargo de ensino médio dentro do PJU, não, porque eles vão dizer que todo mundo é de ensino médio. E vai ficar até difícil para a gente justificar até o nosso próprio reajuste. Então, deveria ser uma coisa assim, de fácil inteligência. Né? Mas não foi. O Amaury sabe disso, a Soraya sabe disso. Todo mundo que está na luta há muito tempo sabe disso. Foi muita resistência, foi uma pedreira. A primeira tese que a gente teve que derrubar, eu estou fazendo um histórico de todas as pedras no caminho, né? Aqui, numa metáfora do poema do Drummond. A primeira grande pedreira foi a tese da elitização. O que diziam? Se você alterar o requisito de ingresso ao cargo e exigir nível superior, você vai estar elitizando o judiciário, vai estar prejudicando aquela pessoa que está querendo ingressar no judiciário. Quer dizer que você entrou com nível médio, agora não quer que ninguém mais entre com nível médio? Aí também, novamente, o princípio de eficiência e também o argumento de que a presença de um cargo de nível médio na carreira do PJU só atrapalha. Porque aos olhos da sociedade, olha lá, a galera tem nível médio está ganhando mais do que professor. Enfim, essa tese da elitização ninguém mais usa hoje. Pelo menos eu não tenho ouvido. Não sei se o Amaury tem ouvido essa tese, o Soraya, ninguém mais fala mais em elitização. Então, isso foi uma coisa que o pleito superou à custa de muito suor. Depois veio a desconfiança. Imagina, por que a desconfiança? Eu sou ocupante de um cargo de nível superior, sou analista. Aí aquele cara ali fala assim, olha, eu faço a mesma coisa que você, eu também quero ser nível superior. Cara, eles vão pedir equiparação de tabela, então eu fiz um cargo mais difícil. Para vencer essa desconfiança e essa resistência, falaram simplesmente, espera aí, vocês querem alterar só o requisito de acesso, sem mexer na carreira? A carreira é um todo sistêmico. Se você mexe em uma, você mexe na outra. Isso tem que ser debatido num GT de carreira. Só que esse GT de carreira nunca chegava. Era uma procrastinação.
Então, a gente veio, como a gente não queria esperar, sabe lá, Deus, até quando que um GT de carreira fosse montado, vamos pedir, então, um requisito apenas, né? Vamos mudar apenas o requisito de acesso ao carro. E isso também foi outra pedreira. Falavam que a gente estava mascarando um provimento derivado, entendeu? Não, olha lá, eles querem depois pedir equiparação aos analistas. Aí, para vencer mais essa dificuldade, a gente teve... Vamos abrir o jogo? Nós, após conquistar o NS, sem impacto financeiro, nós vamos pedir uma sobreposição de tabelas para nos devolver ao status quo ante, né? Anteriormente à retirada da sobreposição. Questão de justiça. E a sobreposição de tabelas era justa, por quê? Proporcionalidade e razoabilidade. Isso aqui é o... Cara, ninguém precisa estudar direito para saber que nada que não obedeça à proporcionalidade pode ser justo. A sobreposição de tabela já não era tão justa, porque era só até o 5º nível, né? A gente até pedia, salvo engano, uma sobreposição de 7 níveis. Mas isso para quê? Para abrir o jogo, para vencer resistências. A gente sabia que a coisa era difícil. Aí veio, e depois a gente fez o quê? Uma liderança, uma grande liderança, teve a ideia de vamos coletar cartas de apoio de autoridades. Eu, o Amauri, uma outra colega aqui do Rio, visitamos um presidente de um regional que falou, não, eu escrevi um artigo que sugeria que... onde eu sugiro que extinga o cargo de técnico. Para quê? O Amauri, além de não conseguir o apoio, ainda tivemos isso como resposta. Era difícil conseguir apoio institucional. Mas as autoridades que apoiaram, entre elas, juízes estaduais, juízes federais, membros do MP, desembargadores, eu acho, salvo engano, presidentes de regionais também, apoiaram o NS, sabendo que no memorial, em nenhum momento a gente falava em equiparação, entendeu? Mas havia também, como há até hoje, muita desconfiança. A primeira coisa que você ouve quando você vai buscar um apoio institucional de uma autoridade ao NS é o seguinte, mas por que haveria, então, 2 cargos de nível superior? A tendência é um acabar, né? Qual que vai acabar? O mais caro? E, às vezes, ele não dá o apoio por isso. Então, nós falamos na sobreposição, abrindo o jogo. O que nós pediríamos após o NS? E também uma questão ética, a gente não pode mudar agora. Né? Uma questão ética com os outros colegas, membros de outros, ocupantes de outros cargos que apoiaram o NS, sabendo que a gente não ia pedir equiparação. E uma questão ética para com as autoridades que prestaram seu apoio à causa. Né? Então, assim, eu reconheço, eu sou técnico, eu reconheço como extremamente injusta e até uma coisa assim de quebra de fidúcia mesmo a retirada da sobreposição. Né? A gente também, devo falar aqui, lembrar, eu acho que isso é extremamente importante, o técnico é a maioria da categoria, né, em termos numéricos, e é como uma panela de pressão. Na verdade, é uma panela de pressão, a corda está esticada demais, é como aquela velha parábola do Buda, né, que ele teve uma iluminação, que ele estava sentado, meditando sobre uma árvore, e tinha um rio, acho que o rio Ganges, e passou um pai com um filho, pescadores, e o filho estava com um violão, aqueles instrumentos de corda indianos, assim, um nome, e o pai falou para o filho, se você esticar demais a corda, ela arrebenta. E Gandhi teve um insight com isso, né? Então, assim, a corda do técnico está esticada demais. Eu acho que se a FENAJUF, se os sindicatos querem realmente lidar com a insatisfação da categoria, devem assumir um compromisso inequívoco, documental, com um compromisso com a revalorização do cargo. Porque senão, cara, daqui para frente vai ser isso, vão ser movimentos que vão criar cisões dentro do sindicato, daqui a pouco vão falar em criar um sindicato só para os técnicos. Vamos olhar o caso do Banco Central. O Banco Central tem um cargo do técnico e do analista. E tem 2 sindicatos lá, os técnicos cindiram
e criaram um sindicato próprio. Agora, olha a tabela do Banco Central. Porra, os técnicos lá estão ganhando menos da metade do que recebem os analistas. Os analistas já conseguiram, na classe especial, o mesmo vencimento do procurador do Banco Central. Os técnicos ficaram muito abaixo. Então, talvez, assim, eu falo, criar sindicato próprio não é a solução. A solução é o debate, a solução é chamar todo mundo. Quem está propondo a INS com tabela, mostra a tabela. Pretty little please. Mostra essa tabela. Mostra a tabela. Para a gente poder debater. Né? Porque vocês veem, o pleito não nasceu ontem. Isso tem todo um histórico de luta, de superação de vários obstáculos, de construção de teses, destruição de outras, até a gente chegar a esse ponto de amadurecimento. E se hoje o INS, como a Soraya falou, está na mesa, é porque houve esse amadurecimento. Então a gente não pode também pretender, sob o falso pretexto da maioria, que assina um abaixo-assinado, falar em nome de uma categoria de, sei lá, 60 e poucos mil. Não é bem assim, né? Existe um espaço decisório na categoria, que é o meio sindical, né? Vamos combinar. Não é porque hoje você tem internet que você vai passar por cima da deliberação da categoria, que comparece aos sindicatos, que comparece às assembleias, que vota, que decide, que briga, que luta. Aí agora, assim, não, agora eu vou chutar. Você driblou, chegou aqui na cara do gol, agora quem vai chutar sou eu, tem que ser com tabela. E não mostra qual é essa tabela, tem que mostrar, gente. Isso aqui é muito sério. A gente não quer ver ninguém como inimigo, isso é péssimo, estou falando aqui em união. Sentem conosco, debatam, mas de forma transparente, às claras, entendeu? Se é tabela, publique essa tabela, faça relatório de impacto financeiro, econômico. Não é assim a Bangu que se faz as coisas. Eu nunca vi o sindicato propor nenhuma reestruturação de cargos, salários, sem um relatório de impacto financeiro e fiscal, levando em consideração LOA, plano plurianual e tudo mais. Então, assim, podem acusar os sindicalistas de tudo. Agora, de falta de racionalidade, não. Os caras estudam, os caras encomendam estudos. Ah, eu não tenho competência para fazer um relatório de impacto financeiro, fiscal. Eu vou encomendar. Há pouco tempo, o Amaury fez um estudo maravilhoso. Ainda sugeri, vamos cada regional fazer esse estudo, levantar qual o quantitativo de técnicos que ocupa o último padrão, né? Eu acho que é padrão que se chama classe A, B e C. Para a gente começar a pensar em propor à FENAJUF que a FENAJUF assuma um compromisso expresso e inequívoco com o retorno da tabela. Um retorno da sobreposição uma vez aprovado o INS. Aí sim, eu acho que a categoria vai se acalmar. Era isso que eu tinha para falar, senão eu ia ficar aqui falando a noite toda. Obrigado. Muito obrigado, Mauro, pelos esclarecimentos. Agora a gente vai passar por uma exposição um pouco mais longa, mais detalhada, da parte técnica, tanto da questão do INS quanto da controvérsia da tabela. E vai ser a exposição do Amaury Pinheiro de Souza, tempo de 20 minutos. Está com a palavra, Amaury. Bem, eu vou compartilhar aqui uma tela, para poder ser entendido. Poder até compartilhar. Está aqui. Bem, primeiro vamos explicar a planilha. Mas antes de explicar a planilha, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Amaury Pinheiro, sou diretor do CCJUF, coordenador do COTEC do Rio. Sou branco, com os padrões brasileiros, é claro, tenho cabelos grisalhos e barba grisalha. Uso óculos e estou aqui com a minha camisa do INS, do COTEC do Rio de Janeiro. Né? Preparei uma planilha que ela versa sobre os TRTs. Aqui embaixo, para quem entende Excel, nós temos aqui várias guias ou abas, nós chamamos de guias ou de abas. Aqui eu tenho
a realidade de cada tribunal. E essa realidade não é um mistério, não. Isso está no site dos tribunais. Você vai no site do tribunal, em transparência, procura a gestão de pessoas e vai encontrar tanto a tabela de remuneração quanto o quantitativo de servidores que estão em cada nível, tanto de analistas quanto de técnicos, né? E o quantitativo que existe em cada um desses níveis, né? O trabalho foi colocar aqui, cada um na sua guia. E fiz uma guia geral, onde eu faço a totalização disso. Bem, na realidade de hoje, e aqui eu quero observar que eu estou considerando os aposentados como se 100% tivesse direito à paridade. A ampla maioria dos aposentados se aposentou antes de 2003, né? Ou já estava no serviço público antes de 2003, portanto, tinha direito à paridade e à integralidade, né? Uma parcela não tem, mas uma parcela menor não dá para saber qual é essa parcela. Então, os números que eu estou apresentando é no valor máximo, mas só máximo de VB e GAGE, porque aqui não estão incluídas as gratificações, a pós-graduação, não dá para saber quem tem e quem não tem, né? Mestrado, doutorado, etc. Muito bem. Não está incluído também a devolução lá do auxílio-saúde, né? Porque é variável de estado para estado. Mas, então, vamos ver aqui. Total de servidores, analistas judiciários na Justiça do Trabalho. O total de servidores na Justiça do Trabalho, de analistas judiciários, é de 7.746, né? Enquanto, aí você vai ter o VBH, vai ter o total e vai ter o total gasto em cada nível para depois encontrar o total geral gasto com os analistas em VB e GAGE. Da mesma forma, nós temos aqui os técnicos, que o total geral no 13º nível é de 15.079. E observa aqui, bem interessante a gente constatar, que nós temos 15.000 técnicos no último nível, enquanto existem 7.000 analistas no último nível. Quando esses dois, tanto técnico quanto analista, se aposentarem, né, vai ficar mais ou menos equilibrado a quantidade de testes com o analista. Então, esse negócio de dizer que o técnico é a maioria, breve vai deixar de ser. Vai levar um tempinho, mas vai deixar de ser, né? Porque a contratação maior de técnicos era antes, lá no passado, agora não. Em vários casos, você já tem, em alguns níveis, mais analistas, aqui no nível 6, por exemplo, né, do que técnicos. Mas isso é um detalhe. Continuando aqui, nós temos os aposentados, que fiz a mesma coisa, o quantitativo, como se 100% tivesse direito à paridade, o total e o total da despesa com essas pessoas. Portanto, hoje, a gente teria uma despesa total de 780 milhões, né? Isso é importante, porque quando a gente faz uma proposta, a gente deve saber o que está pedindo. Eu jamais ia pedir para o meu pai uma cobertura na Vieira Soto, ou na Delfim Moreira, né? Na minha época, eu ia levar no Tabef. Atualmente não bate mais, né? Mas ninguém vai fazer isso, porque sabe que não vai conseguir. Então, a gente tem que saber qual é a medida do que a gente pode pedir, né? Pedidos estapafúrdios não vai conseguir nada nunca, né? Muito bem. Aí, então, vamos ver, todos esses dados são extraídos dos sites dos tribunais, como eu já expliquei. A equiparação. O que seria essa equiparação? Equiparação é que os técnicos têm os mesmos salários dos analistas, né? Então, eu somei aqui ativos e inativos, aposentados. Inativos é uma palavra errada. E aposentados. Então, são os quantitativos aqui somados dos aposentados analistas e os ativos analistas, né? Ativos analistas e ativos aposentados, que somados vieram a constituir aqui, vieram a constituir aqui, que é o quantitativo, né? Então, tanto ativos e aposentados de analistas e ativos e aposentados de técnicos, né, veio a me dar esse total de despesa, considerando que todos tenham a mesma remuneração. O total geral de todos os níveis ficou em 1.007 bilhões de reais. Considerando-se que a despesa antes da equiparação era de 780 mil, como nós constatamos, 780 milhões, como nós constatamos aqui, nós vemos que há uma diferença de
226 milhões. Olha, o que essa diferença representa da despesa anterior a essa hipótese de equiparação? Ela representaria um aumento de 28,95%. Poxa, mas dá para fazer, é só escalonar. É assim que eu ouvi falar. É só escalonar? Então, vamos observar aqui a Lei Complementar número 173, que é a lei que modificou a lei da responsabilidade fiscal, tá? Ela alterou a lei de responsabilidade fiscal. O que ela diz? No artigo 7º, artigo 21, é nulo de pleno direito o ato de que reajuste aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato titular do poder do órgão. Então, olha só, teria que se chegou a 6 meses antes do término do mandato do gestor, e quem é o gestor no nosso caso? É o presidente do STF. Não pode nem apresentar proposta. Então, tem que esperar o próximo presidente, para o próximo presidente apresentar a proposta, né? Essa proposta, ela também está aqui no inciso 3º, o ato que é nulo de pleno direito, o ato que resulte aumento de despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do poder. Ora, o mandato do presidente do STF é de 2 anos. Então, assim que ele assumisse, ele teria que mandar essa proposta para o Congresso. Espera aí, como é que vai escalonar? Se tem que concluir esse parcelamento dentro da sua própria gestão, mesmo que o Congresso aprovasse assim de estalo, que é muito difícil acontecer, né? Ainda mais se tratando desse Congresso, e ainda mais se tratando de dar reajuste para servidor, mesmo que ele aprovasse de estalo, esse escalonamento tinha que ser em menos de 1 ano e meio. Então, você vai pedir 28% acima da inflação, porque isso é fora inflação, tá? Isso, totalmente inviável. Quem pensar que isso pode ser aprovado, está em outro país, deve estar na Suécia, sei lá onde, né? Bem, aí eles me dizem, não, mas isso foi conquistado lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, lá com a Carmen Lúcia, 4.303, parará. Tá bom. E qual foi a consequência que hoje existe? E aí, eu digo, como e por que resta descobrir. Mas o fato é que no TJ do Rio Grande do Norte, paradigma dos defensores do INSS com tabela, os analistas judiciários estão sendo extintos. Hoje só existem quatro analistas judiciários, caso de carreira, efetivos lá no TJ do Rio Grande do Norte, só tem 4. Então, foi extinto o quadro de carreira, o cargo, né? Foi extinto o cargo de analista judiciário, enquanto o TETS tem 571, teto de nível superior. Eles conquistaram a equiparação, mas uma das carreiras sumiu. Em Goiás, aqui no estado de Goiás, também foi conquistada a equiparação. Mas o que acontece hoje? A Lei 17.663 de 2012 colocou em extinção o cargo de técnico judiciário. O próprio cargo de técnico foi extinto. Lá no Rio Grande do Norte foi de analista. No Goiás foi o do técnico. E aí no Mato Grosso do Sul, onde vocês estão? Também não sei o como e por quê. Resta descobrir. Mas o fato é que hoje, no TJ do Mato Grosso do Sul, no Tribunal Estadual, né, onde a remuneração do TJ é igual à de AJ, os técnicos estão sendo extintos. Veja só, técnico nível superior, nós temos 195, enquanto analistas de nível superior, é claro, temos 2.419. Então, note-se aqui que há um processo de extinção do cargo de técnico judiciário de nível superior. Bem, eu não acho legal que eu vá me dar bem sobre o escombro do companheiro, colega do lado, né? Técnicos e analistas têm que conviver juntos e ter suas reivindicações juntos e um preservando a vida do outro. E não numa aventura que pode levar à extinção de um dos cargos. Ah, mas olha só, o cargo vai ser extinto, mas eu vou continuar trabalhando, né? Aqui na lei, por exemplo, do Goiás, o cargo será extinto quando você se aposentar. Seu cargo ficou vago, aquele cargo é extinto de técnico e é transformado em cargo de analista. Então, muito bem, eu vou ficar aqui até o final do meu tempo de trabalho, ganhando mais. Será?
ou poderá vir um novo presidente que diga o seguinte: não, isso não é isso mais assim, não, muda a lei. Lembra do nosso VPNI? Nós recebíamos, todo mundo aí recebia. Eu não recebia, que eu não tenho. Mas quem tinha, estava recebendo. E, de repente, o STF chegou e disse o seguinte: não, isso é inconstitucional. E agora o grande problema é que você vai ter que devolver o que já recebeu, né? Porque parou de receber. Um monte de gente parou de receber. Né? Então, essa coisa de dizer que é certo que eu vou ter, não é tão certo assim. Aqui nós temos as fontes, né, onde vocês vão poder tirar, achar essas leis aí, esses números. Muito bem. Olhamos para a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Legal. Mas aí vai ver o parágrafo 3º. Extinto cargo, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado provimento em outro cargo. Legal, mas o que é isso de remuneração proporcional? Quer dizer que se você tem 10 anos, não é de contribuição previdenciária, não, é 10 anos de exercício naquele cargo, naquele lugar, naquele órgão. Se você tem 10 anos de exercício e for mulher, vai receber 10/30 da sua remuneração. Se for homem, vai receber 10/35 da sua remuneração enquanto estiver em disponibilidade. Vai ter gente que não vai dar nem para pagar o consignado, né? Mas vai poder ser aproveitamento em outro cargo, é legal. Mas se você for de nível médio, só pode ser aproveitado num cargo de nível médio. Você não pode ser aproveitado num cargo de nível superior, porque você não tem um cargo de nível superior. Então, enquanto os técnicos judiciários continuarem sendo de nível médio, se o cargo for extinto, será que pode me mandar dar aula na escola? Não pode, não. Porque para dar aula na escola tem que ter nível superior. Você é nível médio, vai, no máximo, poder ser inspetor de turma, né? Agora, a Soraya bem mencionou aí, tem a PEC 32, a reforma administrativa, né? Isso aqui existe porque nós temos estabilidade. Isso aqui existe porque não está regulamentada ainda a avaliação de desempenho. Passada a PEC 32, vai ser demitido. Não vai ficar em disponibilidade, não. E mais, a sociedade vai admitir que o Estado pague, o Poder Judiciário, que já é elite, segundo eles falam, né? Já é elite de tudo, vai ficar recebendo salário de 10 mil reais para ficar em disponibilidade? A sociedade vai pedir a cabeça desse povo. E quem votar a favor vai ganhar voto. Né? Quem tem nível médio aí na nossa sociedade ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Fica muito feliz quando consegue 3 salários mínimos. Não importa se aqui o técnico judiciário de nível médio tem doutorado. O que importa é que ele é de nível médio. E o cara vai olhar assim: o cara é igual a mim, por que ele ganha esse dinheiro todo ainda sem trabalhar? Né? Então, vai ser caixão. Né? Nós temos que virar de nível superior por uma questão de sobrevivência. Não é para ganhar dinheiro, não. Sobrevivência. Em primeiro lugar, a sobrevivência. Aí o outro diz para mim: não, se não for com tabela de nível superior, eu não quero o INS. E aí eu quero lembrar aqui, vou exibir aqui um pouco maior, rapidinho, para que todos possam ver. Vou colocar aqui um zoom de 170%. Vou colocar menor um pouquinho, 150%. Para não estourar a tela. Agora está todo mundo vendo aqui? Deve estar, né? Então, olha só. Esse aqui é corrigido pelo IPCA, IPCA do IBGE, tá? As remunerações para a data de junho de 2020. Lá, até o ano de 2003, o topo do analista equivaleria a 10 mil reais, em torno de 10 mil reais, um pouco menos, né? E o topo do técnico ficaria ali na faixa dos 5 mil reais. Isso aqui é o topo da carreira. Depois, lá de 2003 até 2009, houve um bom reajuste, compensando aquele período horrível que o setor público ficou tudo sem reajuste, veio uma compensação, e nós subimos, né? O poder aquisitivo do analista chegou ali na casa dos 20 mil reais. Com valores de compra de julho de 2020, não é com valor de compra de hoje, não. Já caiu tudo um pouquinho, mas esse cálculo aqui é feito com valor de compra de julho de 2020. E o de técnico chegou ali,
aqui, ó, nessa linha, né? Há uns 13, 14 mil reais, né? Aí depois veio a luta pelo PL 6613, todo mundo lembra? Quem viveu essa época, lá de 2009. Nós levamos de 2009 até 2015, fizemos uma greve em 2015 para tentar aprovar esse PL aqui de 2009, o 6613, né? E não conseguimos. Aí o que aconteceu? Em julho de 2016, nós só conquistamos porque lutamos por isso, tá? Lutamos pelo 6613 para acabar levando o 13317. Eu dizia o seguinte, bem, não ganhamos o maior, vamos levar o menor, que era chamava assim, da compensação, né? Vamos levar o menor. Agora teve gente que disse o seguinte, não é o 663, eu não quero é nada, eu quero é o zero, não podemos isso, quero zero. O que aconteceria se nós não tivéssemos pego o 13.317? A Lei 13.317. Com a Lei 13.317, essa linha aqui, ó, que vem aqui até o verdinho aqui, nosso poder aquisitivo hoje está aqui. Sem ele, nós hoje estaríamos aqui, ó. Esse projeto aqui foi chamado de leitinho pelo seguinte, porque um cidadão comprou 1 litro de leite, né? Um monte de gente passando fome, que era criança sem ter nada para comer, ele pegou 1 litro de leite e derramou na frente do plateia, né? Derramou no chão, lá na frente do Congresso Nacional, que eu não quero esse leitinho eu jogo fora. Se o povo tivesse seguindo isso aí, nós estávamos aqui hoje. Hoje, nosso poder aquisitivo estaria aqui, ó, lá bem mais baixo do que está hoje. Estamos com arroz salarial, mas graças à Lei 13.317. Né? Então, compara a mesma coisa. Esse pessoal que diz NS sem tabela, eu prefiro não ter nada, poderá ter disponibilidade ou desemprego. Isso é sério, muito sério. Né? Bem, aí vamos ver o seguinte. O que nós sempre propomos e defendemos? A gente defende, vou agora diminuir, voltar a exibição aqui, voltar a exibição para 100%, dá para perfeitamente ver. Muito bem. O que a gente está defendendo é que haja a sobreposição. Né? O que é a sobreposição? O Mauro já explicou muito bem. Aqui são os salários ativos, os aposentados, sobreposição em um nível. Subiu aqui um nível. Os técnicos que estavam aqui, o topo passou para cá. Perfeito? Aqui, nesse exemplo, o quadro do técnico, os 13 níveis do técnico, estão com o topo no primeiro nível dos analistas. Hoje, o técnico ganha 61% do topo do salário de analista. Aqui o topo vai passar a ganhar 67%, uma valorização. Mas essa valorização é muito baixa. Mas não sei, o processo de negociação depende da nossa força, da nossa unidade, não estamos unidos nada, né? Da nossa força, da nossa unidade e das condições, né? É aquele negócio, eu não jamais pediria e nunca pedi uma cobertura na Vieira Solta ou na Delfim Moreira para o meu pai, porque ele não teria a menor condição de dar. Né? Mal conseguia alimentar a gente, quanto mais comprar apartamento, nem comprar ele, quanto mais para a gente. Então, vamos seguir aqui. Quanto que isso representaria de aumento das despesas? Nós temos aqui, então, uma despesa geral, que se daria com essa equiparação de um nível, e a despesa diante da equiparação. A diferença corresponderia a 3,36%. Por quê? Porque a diferença aqui entre o topo dos analistas e o inicial dos técnicos é uma diferença substancial, não é uma diferença assim pequena, não. E porque nós teríamos aí 22 mil pessoas entre ativos e inativos para pular desse nível, do nível 13, de técnico para o primeiro nível de analista. Então, daria uma diferença de 3,36%. Olha, na realidade atual, vai ser difícil conquistar, mas com unidade e com seriedade, com maturidade e sabendo negociar, a gente pode chegar lá. Tá? Aí, vamos ver o exemplo. Vamos supor que isso aqui a gente conseguisse no ano. No ano seguinte, a gente pedia para subir mais um degrauzinho, passar para o nível 2, passar a ganhar 69%, o topo do técnico passar a ser 69%, o topo de analista. Aí o que nós teríamos? Opa,
só 1,53%. Olha, o aumento da passagem para esse segundo nível significaria 1,53% de aumento nas despesas com gás de VB na Justiça do Trabalho, que eu estou tendo como referencial. Se é assim aqui, somando todo mundo, vai dar mais ou menos a mesma coisa, até porque a maioria dos servidores estão na Justiça do Trabalho, né? E o aumento acumulado já seria de 4,94%. Acumulou o primeiro nível, agora com o segundo nível, já aumentamos, conseguimos um aumento aí nas despesas de 4,94%. Mas nessa instância aqui, de passar para o segundo do primeiro do analista para o segundo do analista, o aumento de despesas foi só de 1,53%, mais provável de a gente conseguir. Aí, vemos que agora passou mais um ano, coisa e tal, aí vamos pedir mais um degrauzinho, vamos avançar mais um degrauzinho, vamos colocar aqui o topo dos técnicos no terceiro nível dos analistas, vamos passar a ganhar 71%. Olha, só estavam ganhando 61% do topo dos analistas, passamos aí já a 71% do topo dos analistas. E quanto isso vai representar de despesa? Nessa passagem do nível 2 para o nível 3 dos analistas, 1,56%. E acumulado geral, 6,58%. Olha lá que bonitinho, né? Já estamos ganhando 71% do salário do analista. Aí, passou mais um tempinho, a gente pede para ir para o quarto nível, né? Pô, é difícil? Mas é possível? Precisa de quê? De unidade, seriedade e luta, né? Porque sem luta a gente não leva nada. Então, vamos passar para ir para o quarto nível. Aí, no quarto nível, a diferença é um pouquinho maior. Por quê? Porque mudou do A para o C, A, B, C. Quando tem o pulo ali da letra, a diferença é um pouquinho maior. Mas, mesmo assim, é só, para ele passar desse nível para o outro, é só 2,60%. E no acumulado já deu 9,35%. Olha lá, já estamos ganhando. E aqui tem um probleminha na tabela. Vamos rolar para cá um pouco. Não, é porque esse quadro aqui ele ficou grande e encolheu aqui. Pronto. É 75% do salário do analista. Olha lá que legal. O topo do técnico já está em 75% do topo do analista. Isso, passou mais um tempinho, a gente já pode pedir para pular para o quinto nível. Vamos avançar. Restabelecer o que era antes. Antes de tirar essa posição, nós estava aqui, ó, no quinto nível dos analistas. Não é? E aí, passando para esse quinto nível dos analistas, que eu não acredito que a gente vá conseguir numa tacada. A gente não vai chegar lá numa tacada e pedir pular imediatamente para o quinto nível. Eu até gostaria que acontecesse, tá? Mas não acredito nessa realidade, até porque isso tudo aqui é fora a reposição da inflação, porque nós não vamos deixar trocar a reposição da inflação, nós vamos brigar pela reposição da inflação, não é verdade? Então, não vão pedir 11%. Mas quando a gente levou esse tempo todo com maturidade, cautela, sabendo negociar, essa passagem para o 15 nível vai representar só 1,69%. Olha que barato. Mas nós já acumulamos 11,19% no todo, com o tempo. Já passamos a ganhar 77%, o topo do analista já passou a ganhar 77% do topo do técnico. Hoje é 61%, já está em 77%, olha que bacana, né? É aos poucos que a gente conquista as vitórias. Aí passou um tempinho, vamos pedir para ir para o sexto nível? A gente está com unidade, a gente está firme, né? Então, vamos embora, vamos pedir. Aí, de repente, a gente conquista. Por que conquista? Porque a diferença é só de 1,66%. Para passar do quinto para o sexto nível dos analistas, né, na sobreposição, a diferença naquele ano é só de 1,66%, apesar de nós já estamos acumulando aqui 13,4%, e já estamos ganhando 79% do salário, que é o topo do técnico, já é 79% do topo do analista. Então, era 61, passou para 79, levou um tempinho, levou, mas com cautela a gente vai chegando lá. Agora, se pedisse direto para aumentar em 13%, a gente também dificilmente ia conseguir ainda mais dentro dessa conjuntura, não é verdade? Então, é complicado, até porque tem a reposição da inflação também. Opa, mas o pessoal está tão forte, tão unido, tão querendo valorizar a sua carreira, se aprovou por mais IB, que é tudo maravilhoso, que faz muito trabalho bom, então pediu para ir para o sétimo nível, e será que consegue? Essa passagem para o sétimo nível, no ano, vai representar 1,71% de aumento de despesa. A gente vai acumular 14,98%, mas no ano é só 1,71%.
Não quer dizer que seja no mesmo ano seguinte, pode ser 2 anos depois, né? Tudo depende da conjuntura, né? Você faz as coisas de acordo com a possibilidade. Aquele negócio, você vai paquerar uma menina, né? Ou a menina vai paquerar o menino. Tem a hora certa de dar o bote, você der o bote antes perde tudo, não é verdade? Então, tem que saber a hora de jogar, tem que saber jogar. Quem ganhava 61%, aqui no 7º nível, já está ganhando 82%, o que eu já acho altamente razoável. Ganhar 82%, o técnico ganhar 79%, 82% da remuneração do analista, eu acho altamente razoável, até porque as atribuições vão mudar. Elas não podem mudar em lei. Se mudar em lei, lascou. Vai todo mundo para o buraco, está todo mundo, a carreira fica extinta. Tem que mudar as atribuições através das portarias e regulamentos. Isso aí a gente tem que ficar muito atento. A mudança das atribuições tem que ser nas portarias e regulamentos. E elas são necessárias até para que nenhum dos 2 cargos seja extinto, como aconteceu com aqueles exemplos que eu dei lá atrás, correto? Então, Goiás foi extinto por lei, né? Ah, mas lá em Goiás está garantido que eles vão ficar até o final, até se aposentar. Bem, será? Muda o governador, lá é Justiça Estadual. Muda o governador, eu quero reduzir despesa. Ei, joga esse povo para a rua. Põe tudo à disposição aí, que eu tenho que reduzir despesa, olha só. Tem que satisfazer aí meu eleitorado. Né? Então, um povo ganhando, que está ganhando, colocar servidor à disposição, pode até ganhar voto, vai perder voto só da família do servidor. Né? Mas no povão... Bem, aqui, passar para esse nível vai representar 1,71%, acumulando 14,98%. Aí eu acho bem mais difícil conseguir ir para o 8º nível. Né? Vamos aplicar para o 8º nível. Aí vai ganhar 84% do analista. E a aumento de despesa no ano foi só 1,73%. Olha só. Você aumenta um 73% aqui para mim, por favor, né? Mas você vai acumular 16,96%. E no outro ano, passar para o 9º nível, está sonhando legal, vai ganhar 89% do salário do analista. Então, essa despesa representa 2,78%, e você já acumulou 20,22%. Aí vem para o 10º nível, para ganhar 92% do salário do analista, da remuneração lá do topo, todo mundo já entendeu. E aí vai ficar... aumento de despesa, só 1,77% daquele ano. Você acumulou 22,35%. Eu acho que não chega nisso nunca, mas o pessoal que está aí dizendo que só quero com tabela, então venha para essa, porque aqui você vai ficar brigando para passar para outro nível, para outro nível, para outro nível. Aí aqui, 11º nível, a despesa no período é 1,78%, você acumula 24,52%. E do 12º nível, a despesa no ano é de... E aqui tem algum erro, não é? Menos 63%. Aqui na pressa de fazer, isso aqui ficou negativo. Esse número aqui ficou negativo, eu cometi algum erro aqui, eu teria... Bem, vou pular isso aqui, porque tem erro na planilha, tá? É lógico que a diferença não está negativa. A despesa geral, despesa na segunda sobreposição. Eu tinha que ter diminuído esse desse, não aquele desse, né? Então, eu tenho que diminuir o 74... Eu não vou fazer, não, vai perder muito tempo. Você já sabe que esse aqui está errado. Mas o que importa aqui no 13, aí chegou lá no nível 13, equiparação. Aí quem está brigando pela equiparação? Aqui é o exemplo de equiparação. Ó. Esse aqui é equiparação. Resultado geral, 28,95%, com aumento no ano de 4,22%. Então, se você está aí dizendo que só aceita o INSS com equiparação, com equiparação, venha para a luta. Junte-se a nós, pela luta na sobreposição. Mas só pode ter sobreposição depois da carreira virar de nível superior. Ou tu acha que vai pedir isso tudo aqui numa carreira de nível médio? Está brincando, meu irmão. Pede para o Papai Noel, mas ele não vai te dar, não. Olha só, eu digo, terminando meu tempo já aqui, já passei um pouco, eu digo o seguinte, não entre no canto da sereia, tá? Não entre no canto da sereia. Você certamente quer valorizar seu cargo, certamente você tem condição de fazer o mesmo trabalho dos outros analistas, só não fez a prova, né? Mas tem condição de fazer o mesmo trabalho. E poderia ter o mesmo salário. Poderia. Mas no outro país, no outro mundo.
Porque nesse aqui não tem, não. E mais, no momento que você chegar a certo limite, os analistas vão dizer, opa, como tem analista hoje pedindo para criar o Sindicato Nacional dos Analistas. Por quê? Porque eles defendem que a CJ tem que ser só para analista, só para quem tem nível superior, com o falso argumento dizendo o seguinte, nível médio não pode chefiar nível superior. Então, eu quero me dar bem, o outro que se ferre. Da mesma forma, tem gente pensando, eu vou criar o Sindicato aí Nacional dos Técnicos, será que eles estão pensando, eu quero me dar bem, o analista que se ferre? Olha, se for assim, eu não quero representá-los. Né? Você não faz parte daqueles que eu represento. Porque eu penso que represento servidores do judiciário, pessoas que têm maturidade, pessoas que são parceiras entre si, independentemente do seu cargo. Né? Parceiras entre si, independentemente das suas funções. Divergências teremos, pontos de vista teremos, é claro, sempre. A sociedade é isso. E as contradições, as críticas são sempre boas. Por exemplo, nesse trabalho que eu fiz aqui da Justiça Estadual, muito contribuiu o pessoal lá, um grupo lá, não é todo mundo, um grupo que está no grupo da Anatec Juiz, porque fez uma auditoria, corrigiu um monte de erros. Né? Eu corrigi, ó, maravilha, eu quero mais críticas para aperfeiçoar o trabalho. Deve ter alguns erros aqui, eu acabei de eu mesmo identificar um, né? Pode ter um errinho ou outro, mas, no geral, isso aqui está tudo certo. E você pode baixar essa planilha, além de outras, e um vídeo também, no link que foi divulgado aqui na tela. Tá? Esse link é do CICEJUF, né? E você poderá divulgar aqui na tela esse link. Onde é que eu tiro mesmo esse compartilhamento? Não, a maioria, a gente já colocou aqui o link para o pessoal. Tá, mas já tirou o compartilhamento aí? Que agora eu me perdi aqui. Saiu? Não, tirou. Já tirou? Saiu, tá saiu. Bom, porque eu sempre me enrolo nisso. Obrigado, desculpe aí, eu ultrapassei o tempo, era 20 minutos, eu usei 30. Então, muito obrigado, Maria. Nossa, foi bem super esclarecedor. Então, agora a gente chega na parte que a gente vai abrir para questões. Quem tiver alguma questão, pode colocar ali no chat o nome, que a gente vai ordenando, né, uma lista de inscritos para quem quiser tirar qualquer dúvida em relação ao INS, a história do INS, as tabelas, sejam as tabelas que surgiram, né, ou qualquer outra dúvida que os convidados possam esclarecer. Então, quem tiver alguma dúvida, por favor. A Márcia, né? A Márcia já levantou a mão, então a gente já começa com a dúvida da Márcia, pode fazer a pergunta. Pessoal, bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu quero agradecer a exposição de todos vocês, foi muito legal. E só umas dúvidas assim que sempre me perguntam. Com relação aos aposentados, que aposentaram sem o curso, só com o nível médio, né? Que não fizeram o curso superior, eles também vão poder, a gente conseguindo o INS, passa o benefício para eles também? Mauro? E daí já vou fazer as 3 perguntas, e daí depois vocês podem dividir entre vocês. É verdade que vai acabar o adicional por qualificação? O Celso, acho que saiu, está entrando. É verdade que vai acabar o adicional por qualificação? Terceira pergunta. A Receita Federal, ela conseguiu o INS, não conseguiu? E eles fizeram um estudo, a gente fez até uma live com a presidente do sindicato deles aqui no Sindjuf-MS, e para eles conseguirem o INS, eles fizeram um estudo, acho que foi com a FGV, uma coisa assim, e através desse estudo, hoje eles conseguiram um nível superior, não sei se lá como que é, se é TTN, qual é o cargo deles lá na Receita Federal. A gente também não podia usar essa alternativa de luta pelo INS, vocês não acham viável? Já foi feito? Eu sei que
tem vários estudos, inclusive da Vera Miranda, né? A Vera Miranda ajuda bastante no debate de carreiras. A gente até também teve uma conversa com o Dr. Luiz, que é consultor da FENAJUF, consultor legislativo do Senado, ele também está ajudando a FENAJUF. Então, assim, as pessoas ficam vendo esse debate de carreiras e acham que, não, tá só os coordenadores da FENAJUF estão se reunindo com alguns ministros, ou se não, com alguns juízes, alguns funcionários lá do CNJ. E não é bem assim, existe todo um preparo, como os colegas mesmos já falaram aqui, não se chega lá, sabe, a troco de nada. Existe um estudo, uma preparação. Não pode simplesmente uma pessoa resolver fazer uma enquete, sabe, aqui em Mato Grosso do Sul, passar essa enquete para o Brasil inteiro e protocolizar no CNJ e achar que essa enquete vai mudar todo o planejamento que já foi feito antes em uma votação, né? Bom, mas é isso, muito obrigada. Maurício, você responde? Vamos dividir as respostas, né? Para não ficar muito longo. Olha, eu pensaria o seguinte, essa questão do aposentadoria, quem entende mais aqui é o Mauro, né? E já trabalhou nessa área previdenciária. O que tu acha, Mauro? Primeiro, a gente tem que entender que só tem direito à paridade quem ingressou no serviço público até a publicação até a vigência da emenda 41 de 2003, acho que ocorreu na época até do governo do Lula, foi uma mini reforma administrativa, né? Ela estabeleceu um marco temporal ali, dezembro de 2003. Quem ingressou no serviço público após dezembro de 2003 não tem paridade. Eu não tenho paridade. Né? Então, assim, a gente sempre se preocupou. Tem um artigo 3º, alguém colocou aqui, emenda 47, né? O artigo 3º da emenda 47 dá direito à paridade até para os pensionistas. Né? Mas aí você tem que cumprir um requisito maior. No artigo 3º da emenda 47, são 25 anos de serviço público que você tem que ter, né? E você também tem uma redução da idade. Tem não. Tudo isso que eu estou falando acabou com a reforma administrativa. O direito adquirido. Foi aprovado, né? O que se preservou, o que conseguiu se negociar com a reforma administrativa foi preservar a paridade daqueles servidores justamente que ingressaram antes de 2003. A vigência da emenda 41 de 2003, de dezembro de 2003. Esses têm paridade. Esses que têm paridade, com o INS, o que a gente pretende com o INS? Afinal de contas, a gente pretende fortalecer o cargo em termos remuneratórios, não só para a administração, como principalmente para a sociedade, encorpar esse cargo em termos qualitativos e falar, olha, esse cargo agora tem um requisito de acesso que é de nível superior, logo, esse cargo, conforme o Mauri explicou aí, né, essa progressão, né, de tabelas, até além do status quo ante, que a gente ocupava lá antes da retirada da sobreposição, a gente precisa dessa armadura. A gente precisa estar revestido desse NS, dessa qualificação de nível superior. Né? Então, assim, o aposentado que se aposentou com paridade, ele vai fazer jus aos mesmos vencimentos, né? Os proventos dele vão ser iguais aos dos vencimentos dos servidores da ativa, obviamente excluindo isso aí aquelas gratificações que ele não incorporou ao patrimônio jurídico dele antes de se aposentar, né? Então, se ele, vamos supor, se ele incorporou quintos, pessoas ainda recebem, né? Opção, enfim, algumas dessas vantagens caíram, mas a equiparação dos vencimentos ele vai ter direito, sim. Agora, o cargo dele vai ser INS? Sinceramente, se ele vai poder ter essa qualificação, agora, com relação ao servidor da ativa, é correto. Ele preencheu os requisitos de ingresso no cargo, naquela época, ele adquiriu o direito a pertencer àquele cargo e, sobrevindo a alteração do requisito de ingresso, acontecendo o INS,
ele, como ele preencheu os requisitos, e à época o requisito era apenas de nível médio, ele não deixa de ser enquadrado como NS por aquele requisito superveniente. Isso aí, com certeza, o servidor da ativa que não tenha graduação em nível superior, sendo aprovado a alteração do requisito de ingresso, como ele preencheu os requisitos para o acesso no cargo antes desse ter sido criado, então ele incorporou aquilo ao patrimônio jurídico dele, e ele vai continuar no mesmo bolo, no mesmo barco, todo mundo, ele vai ser considerado NS, isso aconteceu em vários órgãos. Mas agora, com relação ao aposentado, com certeza ele tem direito à paridade, desde que ele tenha ingressado no serviço público até dezembro de 2003. Se ingressou depois, não tem direito à paridade. Agora, se ele vai poder... Qual seria essa qualificação que ele teria que ter? É uma questão importante, sim, essa pergunta, porque a Constituição veda, ela tem alguns requisitos para a acumulação de cargos públicos, né? A gente sabe, né? 2 cargos de professores, um cargo técnico e um cargo de professor, 2 cargos da área da saúde. Então, o que acontece? O nosso cargo, por ser de nível médio, não é considerado um cargo técnico. Então, um analista judiciário, mesmo que seja um analista judiciário da área administrativa, sem especialidade, ele pode fazer concurso público para dar aulas, desde que haja compatibilidade de horários. Só que, na prática, hoje, quase que não existe mais concurso para a área do magistério com meia regência, né? Então, dificilmente você vai conseguir compatibilidade de horários. Mas o cargo de técnico judiciário sem especialidade, não é considerado um cargo técnico, para efeitos de acumulação constitucional. Agora, com relação aos aposentados, isso é importante sim, porque se os aposentados puderem também ser considerados, né? Agora eu sou cargo nível superior, aí o aposentado também vai poder fazer concurso para professor, porque os cargos que você não pode acumular em atividade, você não pode também acumular na aposentadoria. Então, essa vedação que atinge os técnicos hoje, ela perdura com a aposentadoria. Porque a lei é burra, né? A Constituição é burra, porque ao invés de julgar a qualificação do ocupante do cargo, ela julga o cargo. Quer dizer, o cara é técnico, tem doutorado, mas não pode dar aula numa instituição pública, porque decidiram que o nosso cargo, por ser sem especialidade, não pode acumular. Agora, o técnico com especialidade pode acumular cargo de ensino? Pode. Técnico com especialidade pode, mas o técnico sem especialidade, não. Agora, cargo superior, qualquer um, é considerado cargo técnico para efeito de acumulação. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mauro. E agora a outra, sobre o adicional de qualificação. Posso falar, Mauri? Você fala. Eu falaria sobre os 5% adicional, você falaria sobre os estudos técnicos. Tá. Sobre o quê? Tudo bem. Estudos técnicos, que a pergunta, ela tem 3 perguntas. Uma o Mauro já respondeu. A outra é sobre os 5% do adicional de qualificação e a outra é sobre estudos técnicos. Não é isso? Foi essa a sua pergunta? Aí você responderia a questão dos estudos. Eu não entendi a pergunta. Sobre estudos técnicos? Se nós fizemos estudos técnicos? Tá bom. Tá? Então, olha só. Primeiro, eu quero, complementando aí o que o Mauro falou, aí mesmo no Mato Grosso do Sul, no Tribunal de Justiça Estadual, em 2006, houve uma lei, né? E nessa lei, que passava os técnicos de nível médio para técnicos de nível superior, falava o seguinte, que aquele que já tinha o nível superior ia para a carreira de nível superior, e os demais ficavam esperando até concluir o nível superior para poder entrar na carreira de técnico de nível superior. No ano seguinte, em 2007, isso aí foi desfeito, e todo mundo passou para a carreira de técnico de nível superior, independentemente de ter primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Né? Então, é um exemplo concreto que vocês têm aí, no próprio Mato Grosso do Sul, com os tribunais de justiça. Tá? Todo mundo entra para a carreira de nível superior, tá? Porque já tinha esse direito, adquiriu o direito quando fez seu concurso. E o que muda é o requisito de ingresso. Agora, só ingressa quem tiver nível superior, o outro não ingressa mais. A questão do adicional
de 5%. A Vera Miranda, que é especialista em carreira, né, ela tem uma tese que diz que não, ninguém vai perder o adicional de 5%. Os membros da FENAJUF que estão discutindo na federação, né, essa questão do aqui dos 5%, que você ganhou aqui é por ser graduação, né? Todos eles defendem que não pode perder, né? Agora, para os meus amigos, eu digo o seguinte, pô, está fazendo o que aí? Faz uma pós-graduação e ganha 7,5%, pô. Aí tu não vai perder os 5%, certamente, ainda vai ganhar 7,5%, né? Ora, então, essa questão de dizer vai perder os 5%, o pior é se perder o emprego, o pior é se ficar disponibilidade. E mais, se ganhar aqui a tabela da sobreposição, já na primeira, um degrauzinho que suba, um degrauzinho aqui, já vai ganhar lá uns 3%, né? Já vai ganhar no primeiro nível aqui, primeiro nível de sobreposição, já ganha 3,36%. Agora, o nível superior primeiro. Aí fica fácil você pedir, olha, nós temos que subir, né? Só no primeiro nível. Passou o primeiro nível subiu um pouquinho a sua posição, porque quase todo mundo está no topo, tá? Considerando que quase todo mundo está no topo, já recebeu 3,36%. Então, se perder os 5%, que todo mundo garante que não, e a Vera Miranda é especialista nisso, e ela diz que não pode perder. Tem toda uma legislação, tem toda uma defesa jurídica, mas eu não acredito muito nisso, não, tá? Depois o STF diz que não. Então, o garantido mesmo é você fazer a sua pós-graduação. Tá legal. Vamos esperar, vamos ver as perguntas que forem fazendo. Acho que a Fernanda tem uma pergunta, deixa essa para a Soraya responder, daí essa do estudo, depois a gente termina no final, se sobrar tempo. Fernanda, fala da sua pergunta, ela já falou no chat, Henrique? Não falei. Pode falar? Fala, Fernanda. Pode, por favor. É uma preocupação, é uma dúvida. Esse outro grupo que está mandando esses áudios e é aquele abaixo-assinado, né? Eles podem ir lá no CNJ como um grupo sem estar ligado ao sindicato ou alguma outra organização e protocolar esse abaixo-assinado e atrapalhar a negociação? Aí essa é uma pergunta. Responde, Soraya. Primeiro, deixa eu fazer só fazer um geralzinho aqui, gente. Tudo na mesa de negociação pode acontecer, tá? Então, o que acontece? Se na hora de sair o INS, se colocar na mesa de negociação, a gente for decidido que vai colocar lá na lei que os aposentados, depois de 2003, também todos os aposentados serão contemplados, todos os aposentados são contemplados. O que acontece? A FENAJUF não vai, né? O CVJUF nem o sindicato vai admitir perda de direito. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente vai lutar para que todos os direitos sejam permaneçam, inclusive a VPI, inclusive o AQ de 5%, a gente vai lutar para que permaneça os 5%. Com outro nome, inclusive, a Luciana falou isso na gestão, na nossa live do COTEC, que pode vai vir com um outro nome, mas a negociação está sendo para não perder, e a negociação está sendo para que todos os aposentados sejam alcançados, né? A nossa função é lutar para que ninguém perca direito. Agora, sim, infelizmente, respondendo a Fernanda, pode, e o que acontece? A gente, por que está demorando tanto o INSS ser aceito, o INSS sair? Porque a administração não aceita, não quer, não é de interesse da administração. A administração quer continuar da forma como está. Então, por isso, esse trabalho de convencimento que a gente tem feito. A gente tem mostrado à administração que é importante, que o cargo evoluiu, que a tecnologia evoluiu, hoje a gente desempenha tarefas de responsabilidade, hoje o técnico faz minuta para sentença. Então, o que acontece? A gente passou por um processo de convencimento da administração durante esses 10 anos, né, para culminar justamente com a aceitação deles em discutir como um dos temas principais. Então, veja bem, foi entregue para a administração, vai ser entregue para a administração, o abaixo-assinado,
que é justamente o que a administração quer, uma desculpa para dizer que não vai fazer, porque o que a gente quer é que aumente o salário, né? E o Maurício citou aí a 173, a 173 ela permite que haja mudanças, que haja mudanças na carreira, desde que não tragam despesas, tá? Então, veja bem, é muito complicada a situação, a gente não sabe como a mesa vai reagir, a gente está com a Lucena e com a Vera lá, com espada na mão, realmente, brigando por isso, agora complica, né? Vai complicar bastante, porque deu para a administração aquilo que ela queria, né? A gente já estava mostrando que estava coeso, a gente não quer tabela, a gente quer primeiro o INSS, que não traga nenhum tipo de gasto para a administração. Aí vem um abaixo-assinado com várias assinaturas de pessoas leigas que receberam e foram assinando sem saber o que era, e é entregue para eles. Então, assim, a gente está esperando para ver o que vai dar. A discussão, de repente, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais difícil. E assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas que vai prejudicar bastante a discussão, vai. Espero ter respondido e dado... Foi ótimo, Soraya. E assim, para a gente ver como é importante se informar, pegar a informação correta, gente, porque fake news é fácil a gente pegar, entendeu? Fake news é a coisa mais fácil. Porque a pessoa conta um canto da sereia e todo mundo acredita. Então, como é importante a gente pesquisar, a gente perguntar no sindicato, participar das atividades do sindicato. Tem mais alguma pergunta, Fernanda? Só uma dúvida, assim. Então, por exemplo, se esse processo, né, vai que a gente ganha nível superior, e aí com os anos vai subindo o degrauzinho, igual o Maurício falou, né? Se faltar 2 anos para eu me aposentar, e chegou no degrauzinho lá da equiparação, aí essa vai ser minha base da aposentadoria, então, da época que eu me aposentar? Eu falo isso assim, é mais uma coisa que eu tenho que pensar, se caso eu quiser mudar para o teto do INSS, eu manter minha média, que tem ainda essa opção da minha média ser maior, se caso conseguir a equiparação ou a sobreposição? Maurício, responde, são coisas que existem, são coisas futuras, né? Tem que ter, a gente não está com o caso concreto ainda, a maioria bota som. A pergunta é sobre quem vai se aposentar pelo... Você se aposenta no nível que você tiver, como é hoje. Mas é que ela está colocando que ela não teria integralidade, então ela vai pela média, né? Olha, se você está nativa e exatamente. você ultrapassou, hoje o técnico chega no seu topo, né? Se você for para o topo e for aumentando mais, a sua média vai aumentando. Vai aumentar. Porque o seu topo deixou de ser o topo atual, né? Você pode trabalhar 10 anos no topo e sua média vai ficar aquilo ali. Agora, se você subir um degrauzinho, já melhorou a média. Subir 2 degrauzinhos, melhorou a média, né? E quanto mais tempo você ficar nesse degrau, melhora a média. Para a integralidade, vai levar tudo. Agora, para quem é pela média, também é positivo, né? Porque melhora a média. Só complementando aí a fala do Amaury, uma das maiores maldades dessa reforma da Previdência foi que o que acontecia? Quem havia ingressado no serviço público após dezembro de 2003 se aposentava com 80% da média das maiores contribuições desde julho de 94. E foi um marco temporal que decidiram que ali havia os expurgos dos planos inflacionários, plano real, né? Aí, desde julho de 94, 80% da média das maiores contribuições. Aí a reforma administrativa veio e fez a seguinte maldade. Aumentou a contribuição previdenciária. Certo? Qual o impacto que isso tem com o cara que vai se aposentar com paridade? Ele só vai gastar mais. Correto? Porque ele tem direito à paridade. Mas quem se aposenta pela média? O que aconteceria se você aumentasse a contribuição previdenciária? A média contributiva da pessoa ia subir também. Em alguns casos, poderia ter passado o último vencimento do cargo. Aí, qual foi a maldade da reforma administrativa? Eu vou mudar o cálculo. Ao invés de ser 80%
da média das maiores contribuições, vou pegar todas as contribuições. Então, quer dizer, normalmente a pessoa, quando começa a sua vida laborativa, ela começa com cargos menores, salários menores e, obviamente, contribuições menores, né? Então, se você vai pegar 100%, você vai pegar aquelas contribuições muito pequenas lá do início. Um caso muito gritante é o caso dos magistrados, que se aposentam pela média. O cara que começou como office boy, depois passou para técnico, contribuindo, depois passou para analista, aí passou aos 26 anos para o concurso da magistratura, ele vai receber, pela média, se ele tiver ingressado no serviço público após 2003, ele vai receber um salário. O que não trabalhou em nada, esperou 26 anos e fez o concurso. Também vai se aposentar pela média, muito maior, com proventos bem maiores. Porque como pegava 80% da média, né, aquele cara só pegou as médias altas da magistratura e o outro colocou no cálculo da média contribuições pequenas. Então, lógico, se a gente tiver o retorno da sobreposição de tabelas, à medida que você progredir de um nível ao outro da tabela, a sua contribuição previdenciária para o PSS também vai aumentar, né? Que é um percentual, né, em cima de várias rubricas lá. Então, ela vai aumentar também a contribuição previdenciária. Então, se você for se aposentar pela média como eu, a sua média contributiva vai ficar maior, apesar da reforma administrativa agora que foi aprovada ter nos prejudicado bastante com isso, né? Que agora é 100% da média, desde julho de 94. De forma previdenciária, né? Previdenciária, Mauro. A administrativa foi aprovada, graças a Deus. Previdenciária. Eu estou com a reforma administrativa na cabeça, que é outro monstro que apareceu aí. Eu não sei se foi essa a pergunta dela, né? Não, tem mais alguma dúvida? Eu agradeço. Tem mais alguma dúvida? Alguém aí está na dúvida? Alguma questão? Algum comentário? Senão, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né, Márcia? Já foi tudo bem esclarecido, a Fernanda falou. Pessoal, preciso sair da reunião. Boa noite, Narelli. Muito obrigado por participado. Gente, eu só quero agradecer a todo mundo que participou. Eu gostei bastante. Para o encerramento. Eu queria mais uma coisinha a colocar aqui. Coloca. Pode falar. Ali na explanação. Pode ser? Claro. Pode falar. Que eu coloquei lá da questão da disponibilidade, né? Esqueci de falar, não estava escrito, eu esqueci de falar, que se o seu quarto colocar disponibilidade, eu falei que você vai receber percentual proporcional, né? Mas esqueci de falar que o reajuste que você venha a ter terá que ser por lei específica. Porque não está garantido que o cara que está em disponibilidade vai receber os reajustes da categoria, não. A norma é que ele tem reajuste por lei específica. Outro dia, na live do CICEJUF, no Rio, o doutor Rudi Cassel, ele deu o exemplo dos juízes classistas. Os juízes classistas recebiam um salário de magistrado. Hoje, eles recebem R$3.000, porque não teve lei específica para reajustá-los. Tá? Então, o risco de ficar em disponibilidade, porque eu vou ficar ganhando bem, dane-se os outros, né? Não. Se não tiver lei específica, você não vai ter reajuste. Daqui a pouco, com essa inflação que está cada vez aumentando mais, seu poder aquisitivo vai ser nenhum. Está aí o exemplo dos juízes classistas, hoje ganhando R$3.000. E era salário de magistrado. Não era integral, mas era salário de magistrado. Então, para concluir, eu espero ter comprovado aí para o povo que comprou aí esse canto da sereia, né? E que está dizendo o INSS com tabela, espero ter demonstrado que ele é inviável, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista legal, né? Mostrei aí a legislação que impede o escalonamento. Então, o mal já está feito. Já entregaram o abaixo-assinado no CNJ.
a consequência pode ser danosa. Fosse um deles, eu agora imediatamente ia fazer um abaixo-assinado pelo INSS sem tabela, tá? Ia incorporar o movimento nosso para brigar depois pelo aumento da sobreposição, né? Porque para conseguir também a sobreposição, nós vamos precisar de unidade, mobilização, né? E prudência. Então, se eu fosse aí, os organizadores desse abaixo-assinado, que eu acredito que sejam bem intencionados e não mal intencionados, sendo bem intencionados, provado que, do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista jurídico, a proposta é inviável, eu hoje mesmo já começaria o abaixo-assinado pelo INSS sem tabela. E aí, mereceria todo o respeito, toda a categoria. Eu acho que todo mundo tem direito de defender suas opiniões, defender suas ideias, defender seus interesses. Mas, ao ver que é inviável do ponto de vista financeiro, orçamentário e jurídico, tem o dever de corrigir-se. E a correção tem que ser na prática, fazendo agora o abaixo-assinado pelo INSS sem tabela. E aí vai ter milhões de assinaturas. Ah, quer ganhar prestígio? Faça isso. Agora, não precisa criar um sindicato novo, não. Todo ano, de 3 em 3 anos, tem eleição do sindicato. Não concorda com a nossa diretoria? Monta uma chapa. Grande sindicato, os técnicos são a maioria. Eu sou técnico também, mas os técnicos são a maioria. Você não está defendendo os técnicos, não diz que a gente não defende os técnicos. Monta uma chapa, vem disputar. Na última eleição, lá no Rio foi chapa única, a oposição, nem chapa montou. Muito ruim concorrer de chapa única. Monta uma chapa, vem disputar o nosso sindicato, vem disputar o sindicato do país inteiro. Né? Agora, esse negócio, se for criar um outro, saída fácil, só para dividir, não vai levar nada. Não, monta uma chapa, ganha os sindicatos, e aí você vai dizer que aí você vai ter responsabilidade, e vai ser respeitado. Todo mundo tem direito a ter suas ideias. Agora tem Passa por onde, né, Amaury? Vai, trilhe seu caminho, né? Faça parte do sindicato, participe, agregue gente, né? Daí tá tudo certo. Agora, a gente que está de fora e quer mandar na luta que já está determinada, já está debatida, já está votada há tanto tempo, daí já não é a mesma coisa, né? Não está nem na federação, porque não faz mais parte da federação, quis sair. Volta para a federação. E agora quer atrapalhar a nossa luta, né? Brincadeira. Acha que a federação está ruim? Volta para a federação e contribui para melhorar. Exatamente. A gente tem que conseguir tudo junto, não separado, não dividido. Porque dividido a gente não consegue nada. Em algum lugar. Essa era a minha consideração final. Eu também concordo com vocês. Gente, olha, foi muito legal. Não sei se todo mundo compartilha dessa ideia, mas eu achei super legal a participação de vocês, viu? Já foi entregue, viu, Fernanda? Parece que já foi protocolizado lá no CNJ. E a Amaury, fantástico. Mauro, eu não te conhecia, mas adorei sua forma de contar a história e o contexto que você fez de toda a história do INSS. Gostei bastante. E a minha amiga Soraya, que a gente sempre conversa, está sempre nas reuniões dos sindicatos, né, Soraya? Sempre trocando figurinha. Olha, meu beijo, ainda bem que ela está aqui, porque a internet dela estava falhando, eu estava morrendo de medo da Soraya não participar. Ainda bem que ela está aqui, porque ela sempre é super defensora do INSS e não podia faltar o INSS feminino também aqui, né, para falar com a gente. Eu estou muito feliz dessa presença, viu? E agora eu passo a palavra para o Henrique. Então, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Agradecer o Amaury, agradecer o Mauro, agradecer a Soraya. E, bom, a gente tem 12 pessoas, 12 técnicos, ou um pouco menos, né? Porque tem os convidados e tem coisa. E, assim, eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham saído daqui mais bem informados, mais bem esclarecidos sobre todo o movimento, sobre tanto da parte técnica quanto da questão política, e que, bom, vocês sabem que do ponto de vista quantitativo, um pedido aí do sindicato é que vocês sejam multiplicadores das informações que vocês obtiveram aqui para fazer frente às desinformações que estão rolando nas redes, né? Eu não estou dizendo para vocês se engajarem no sentido de, sei lá, entrar nas redes sociais, mas os técnicos que vocês conhecem, fazer um trabalho de esclarecimento, porque vocês realmente têm
uma quantidade e uma qualidade de informação que não está homogeneizada na nossa categoria. Está tendo um desequilíbrio de informação, e eu acho que o nosso trabalho é fazer com que a boa informação seja distribuída de maneira mais equitativa entre todos, para a gente conseguir levar essa luta à frente. Então, agradeço a presença de todos e nos despedimos aí. Até a próxima. Boa noite a todos e obrigado pela presença.